Então, gente, bom dia. Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Hoje nós vamos começar o módulo 3. São duas aulas, hoje e a semana que vem, que vai tratar da teoria da dependência. Vocês têm como perspectiva de leitura o Gunder Frank e o Rio Mauro Marini. Então, dois textos, 2 semanas, para a gente manter o nosso ritmo de uma leitura semanal, para vocês trabalharem em grupo depois, né? A sinopse. No final da aula vocês me peçam, me lembrem de eu passar aqui para vocês a lista das primeiras 6 sinopses que eu já olhei, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho sobre elas. E a partir desse momento eu vou começar a compartilhar então essa tela aqui, ó. Vocês estão vendo ela direitinho? Ficou bom assim? Sim. Então tá bom. Bem, como eu estou compartilhando a tela inteira para ficar maior aí para vocês, eu não consigo agora mais enxergar o chat, tá bom? Então se tiver alguma questão, me falem no microfone, por favor. Bem, no programa está disponível para vocês duas leituras, a do André Gunder Frank e a do Rio Mauro Marini, mas nessas duas aulas de hoje e da semana que vem, que nós vamos tratar da teoria da dependência, eu vou trazer também um autor que para mim é importantíssimo, que é o Teotônio dos Santos. Não botei no programa para leitura porque, diante do ensino remoto emergencial, nós definimos um texto por semana no máximo, e como a gente tinha só 2 aulas disponíveis para a teoria da dependência, eu acabei escolhendo o Gunder Frank e o Rui Mauro Marini. Eu vou explicar isso para vocês. Mas para a aula eu vou trazer também o Teotônio, porque a teoria da dependência eu vou começar contextualizando um pouco ela, tá bom? Se tiver algum problema com a minha voz, sempre me avisem, tá certo? Porque como eu não estou conseguindo ver vocês, eu não sei se está indo tudo bem. Então, primeira coisa, teoria da dependência é uma produção coletiva. Então, às vezes as pessoas falam quem é o pai ou a mãe, né, da teoria da dependência. É uma produção coletiva, uma construção coletiva. Você tem figuras importantes que se destacam nessa produção, mas ela consiste essencialmente, do meu ponto de vista, daquilo que eu conheço e li sobre a teoria da dependência, uma produção coletiva construída por intelectuais importantes latino-americanos e também não latino-americanos, mas pessoas como, por exemplo, Gunder Frank, que é um alemão e que tem muita relação com a produção, né, sociológica das ciências sociais da América Latina. Foi produzida em um determinado momento importante da história da América Latina, nos anos 70, e foi construído num contexto geográfico também único, que foi, enfim, o Chile, para ser mais preciso, Santiago, para ser mais preciso, um bairro específico de Santiago, onde grande parte dos exilados do Brasil e de outros países da América Latina, como da Argentina, exilados das ditaduras militares, estavam se refugiando. Era um momento onde ainda havia uma esperança na América Latina com o governo Allende, Salvador Allende, que depois, enfim, foi assassinado pelo Pinochet, e toda a história vocês conhecem, né? Então, um momento específico ali da história da América Latina, o Chile como um refúgio ainda de intelectuais que fugiam das suas ditaduras, foram parar no Chile, em Santiago. Quem foi parar no Chile, em Santiago? O Fernando Henrique Cardoso, do Brasil, o Enzo Faleto, da Argentina, e muitos outros nomes importantes, como esses três que estão aí na tela, o Teotônio dos Santos, principalmente, o Rui Mauro Marini, que naquele contexto, a partir das formações que esses autores tiveram, né, do diálogo que eles estabeleceram, isso possibilitou que eles produzissem, cada um à sua maneira, a teoria da dependência. Que nós vamos perceber que, na verdade, é no plural. Nós temos, na verdade, teorias da dependência, porque há posições diferenciadas no interior dessa perspectiva de interpretação, não só da América Latina, mas do mundo capitalista, do mundo contemporâneo. No que consiste fundamentalmente a teoria da dependência? Consiste numa mudança de chave de leitura, não é? Que predominava na América Latina, que focava muito na perspectiva do desenvolvimento,
e que esses autores lá no Chile, nos anos 70, diante das ditaduras militares e do contexto social e econômico da América Latina, né, daquele período, começam a perceber que era necessário pensar uma outra chave de leitura da América Latina para entender a América Latina e também o próprio continente. Então, nesse sentido que eu considero, por exemplo, a teoria da dependência, a primeira ou uma das primeiras formas de interpretação da realidade social global produzida a partir da América Latina. E nesse caso aqui da aula de hoje, eu vou focar essa explicação na abordagem de três autores, né, dois que vocês leram, que estão lendo, que é o Gunder Frank, né, e o Teotônio dos Santos, e também o Rui Mauro Marini, porque, enfim, o Gunder Frank, vocês vão ver no texto que vocês leram para a aula de hoje, mas também o próprio Teotônio dos Santos, eu trouxe texto deles para vocês, no caso do Gunder Frank, né, que faz uma síntese do que é a teoria da dependência, das principais referências da teoria da dependência. E o Rui Mauro Marini é um brasileiro, ele é pouco conhecido, na verdade, no Brasil, mas ele é um brasileiro, um mineiro, né? Então, o Rui Mauro Marini é importante, para mim é o principal nome, enfim, não há um pai da teoria da dependência, mas há um nome forte da teoria da dependência, que do meu ponto de vista é o Rui Mauro Marini. Na perspectiva mais geral, quando você falar em teoria da dependência, você vai lembrar de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto, porque talvez sejam os dois textos mais famosos, pelo menos no Brasil. Os dois autores, desculpa. Porque eles têm uma produção importante, né? Por exemplo, um livro que vai falar da industrialização na América Latina. Mas eu estou trazendo para vocês aqui, inevitavelmente, um pouco a minha perspectiva. E apesar do Rui Mauro Marini não ser o mais famoso aí da teoria da dependência, ele é para mim o autor mais importante da teoria da dependência. E um autor pouco conhecido no Brasil, pouco estudado, foi traduzido recentemente, porque apesar de ser brasileiro, a grande parte da sua produção é em espanhol, porque o Rui Mauro Marini, depois que foi exilado, nunca mais voltou para o Brasil. Do Chile, depois do golpe do Pinochet, ele foi para o México e lá ficou. Fez uma carreira brilhante na Universidade Autônoma do México. Inclusive há grupos de pesquisa, instituto de pesquisa com o nome dele lá hoje. E ele é, para mim, um dos principais nomes da teoria da dependência. Talvez o principal. Bem, mas nós estamos tratando de três autores aqui, né? O André Grunder Frank, eu trouxe ele por quê? Porque além dele trazer uma sistematização da teoria da dependência, é interessante trazer a figura de um alemão para mostrar como essa perspectiva ela não é só para entender a América Latina, mas é uma perspectiva que, a partir da América Latina, ajuda a gente a entender o que é o capitalismo contemporâneo. Então eu trouxe o Gunder Frank também nessa perspectiva. O Rui Mauro Marini, né, nessa perspectiva que eu já falei para vocês, né, enfim, um autor brasileiro que muito conhecido na América Latina, produção em espanhol predominantemente, recentemente começa a ser traduzido no Brasil. Começa a ser traduzido no Brasil depois que, enfim, depois da sua morte, né? Acho que é o primeiro texto traduzido dele importante, foi traduzido nos anos 2000. Preciso confirmar isso, mas é basicamente isso, né, para vocês entenderem como ele, enfim, ainda é pouco conhecido no nosso país. E o Teotônio dos Santos, por que eu trago ele também? Além dele ser o sistematizador da teoria da dependência, o Teotônio, ele é uma pessoa que é conhecida mundialmente, morreu recentemente. O Teotônio dos Santos foi um dos parceiros importantes do Emanuel Wallenstein, quando vai pensar a teoria do sistema mundo. E a teoria do sistema mundo, ela é muito pensada a partir da própria teoria da dependência. Alguns autores vão dizer, a partir inclusive da obra do Teotônio dos Santos, que a teoria do sistema mundo é uma evolução da teoria da dependência. Eu não considero assim. E eu penso que são duas abordagens diferenciadas, mas é fato que a teoria do sistema mundo bebe muito da produção
dos autores que produziram a teoria da dependência. Então, né, o Teotônio dos Santos, ele é conhecido mundialmente, é um dos pioneiros da teoria da dependência. Algumas características importantes dele, né? Um mineiro, morreu em 2018, recentemente. Ele foi um brisolista, como se diz, um brisolista raiz, né? Como se fala hoje, mas era um defensor da perspectiva do trabalhismo nos moldes brisolistas que se tinha ali nos anos 60 no Brasil. Ele manteve essa perspectiva, enfim, basicamente essa perspectiva política, do seu olhar político sobre o Brasil. E uma coisa interessante que eu queria trazer para vocês Unpox, para vocês entenderem como o pensamento latino-americano, também no caso brasileiro, é algo que começa a ser tratado recentemente. Né? Como eu disse para vocês, são poucos os cursos que têm essa disciplina obrigatória, como nós temos aqui na UFG. E a Unpox, ela forma um GT pela primeira vez só nos anos 2012, só em 2012. Não é? No começo dos anos 2010, ou seja, no começo do século XXI, que você vai ter um GT de sociologia latino-americana na Unpox, que é o principal evento da nossa área. Sendo que você tem, por exemplo, o GT de pensamento social brasileiro como um GT clássico da Unpox, sempre teve, desde sempre. Mas você não tinha um GT, né, de América Latina. Em 2002 você vai começar a ter um GT da América Latina. E quem vai apresentar nesse GT? Teotônio dos Santos. É um dos apresentadores do GT. Pra vocês entenderem, enfim, né, como esses autores publicam e produzem praticamente a vida toda. Ele morreu em 2018 e em 2012 estava lá na Unpox firme e forte. Bem, conceito de dependência. Como eu falei para vocês, os autores da teoria da dependência, eles mudaram a chave, né, e passaram a pensar não o desenvolvimento, mas a dependência enquanto chave de leitura do mundo contemporâneo a partir da América Latina. É importante que vocês entendam esse contexto, entende? Então, surge no debate sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento, que era um debate intenso. Né? Então, enfim, caracterização, o que é o desenvolvimento, o que é o subdesenvolvimento. E, ao, enfim, constatarem nessa literatura que os estudos sobre a industrialização na América Latina, diferentemente do que produziu no norte global, não produziu desenvolvimento na América Latina. Nós temos uma indústria que se desenvolve em regiões importantes da América Latina, como São Paulo, ABC, como Buenos Aires, né? Cuja industrialização não produziu desenvolvimento. Né? E nessa perspectiva eles começam a entender que é necessário repensar o próprio olhar sobre essa realidade, e é por isso que a matriz teórica é reformulada, e talvez seja essa a grande contribuição da teoria da dependência, porque daí sai a noção de desenvolvimento e entra a noção de dependência, ou seja, não dá para entender a América Latina a partir do conceito de desenvolvimento. Não que ele não vai ser usado, mas para entender a América Latina de fato, nós temos que formular uma interpretação a partir da própria formulação do conceito de dependência. E daí os autores vão explicar a dependência. Em geral, quando a gente olha, né, para esse conceito, né, a gente pensa, olha, dependência, alguém externamente, né, enfim, nos oprimindo, nos controlando. Né? E, na verdade, os autores trazem uma novidade aí, porque eles vão dizer, olha, a dependência na América Latina não é um fator externo. A dependência na América Latina compõe a estrutura interna dos Estados-nações, compõe a estrutura interna dos próprios países, ex-colônias. Né? Quem nos ajudou muito a entender esse contexto foi o FHC e o Faleto, e é por isso que eles são talvez os mais conhecidos. Né? Por quê? Porque eles foram estudar a industrialização. FHC São Paulo, Enzo Buenos Aires, e eles produziram um livro em conjunto. Eu queria até pegar ele aqui, eu esqueci de separar ele.
Mas é um livro, mas também, enfim, né, eu não tá na literatura. Mas é um livro importantíssimo que vai tratar da industrialização, né? Esses dois polos industriais latino-americanos importantes. A gente, enfim, tem que entender que Brasil e Argentina talvez sejam aqui na América do Sul. Se eu pensar América Latina, tem que inserir o México. Mas América do Sul, na América do Sul, Brasil e Argentina são os dois países, entre aspas, mais próximos do desenvolvimento, que estão mais avançados no desenvolvimento. E dentro desses países, a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, a Grande São Paulo e a Grande Buenos Aires, as duas regiões que naquele momento, principalmente, porque isso agora mudou um pouco, com essa pulverização da industrialização e também esse advento consolidado do capital financeiro. Mas você tem ali nos anos 60 e 70 a concentração da industrialização na América Latina, principalmente na Grande São Paulo, região do ABC, por exemplo, e na Grande Buenos Aires. E esses autores vão exatamente nesses lugares estudar, enfim, estudar a América Latina. Então, eles, enfim, são importantes nessa perspectiva. Né? Espera só um pouquinho. Então, essa interpretação de que, olha, mesmo nos casos onde nós poderemos dizer há um processo de industrialização significativo, em regiões, né, do país onde há um processo de industrialização significativo, não houve desenvolvimento, né, propriamente dito, é preciso, então, entender, né, esse contexto de outras maneiras, com outras chaves. Qual que é o significado disso? O significado é, quando a gente pensa desenvolvimento e subdesenvolvimento, não é? Muitas vezes a gente está pensando o desenvolvimento como uma etapa e o subdesenvolvimento como uma etapa inferior. E, consequentemente, quem é subdesenvolvido tende a desenvolver-se. E daí esses autores vão começar a explicar que não tem sido bem assim. Ao olharem para a realidade, a partir da chave da dependência, que a partir da compreensão de que a dependência ela faz parte da própria estrutura dos Estados-nações latino-americanos, eles vão entender o seguinte: primeiro, desenvolvimento é um fenômeno histórico mundial. O desenvolvimento é o resultado da expansão do capitalismo, que começa lá com as expedições marítimas, se consolida com a primeira revolução industrial no final do século XIX, né? Ao estar consolidado, né? Garante, enfim, a hegemonia das potências a partir das duas guerras mundiais, e a gente segue, né, o século XX, como você já conhece muito bem. E o que é, então, o subdesenvolvimento nessa perspectiva, nessa nova chave? O subdesenvolvimento não é um simples efeito do capitalismo. O subdesenvolvimento ele é parte integrante e determinante do próprio capitalismo. Olha, lembrem que o pessoal da teoria decolonial, que a gente viu no módulo anterior, estavam dizendo o quê? Que para entender o capitalismo moderno, não dá para entender ele sem estudar o papel das colônias. É um pouco essa lógica. Ou seja, isso que nós chamamos de países subdesenvolvidos, eles são partes fundamentais, né, e também determinante do próprio desenvolvimento do capitalismo. Eles têm um papel importante no desenvolvimento do capitalismo, ou seja, essas ex-colônias. Né? Tem uma frase do Teotônio, né, que ele vai deixar isso evidente, mostrando que a história dos países desenvolvidos, então vamos pensar aqui esse norte global, mas estou focando principalmente em uma parte da América, da Europa, essa Europa mais ocidental, e os Estados Unidos e Canadá. Ele vai dizer, abre aspas, o estudo do desenvolvimento do capitalismo nos centros hegemônicos deu origem à teoria do colonialismo e do imperialismo. O estudo do desenvolvimento nos países, de nossos países, deve dar origem à teoria da dependência. Por que ele está dizendo isso?
Está dizendo que, bem, se as histórias são diferentes, apesar de fazerem parte do mesmo contexto global, é preciso pensar chaves diferentes para entender esses contextos. Concretamente, estudar a América Latina a partir do desenvolvimento não colabora com o entendimento da América Latina. O que colabora com o entendimento da América Latina? Né? Mudar a chave para entender a América Latina a partir dos elementos estruturais da sua dependência. Né? Elementos importantes dessa teoria. O foco são, né, os países latino-americanos. Né? O foco da teoria da dependência é estudar os países latino-americanos. Então, como eu falei, FHC e Enzo Faleto vão estudar Argentina e Brasil. Vão estudar o que na Argentina e Brasil? A industrialização. Né? Qual que é o ponto de partida deles? Olha, para pensar uma nova teoria, uma nova chave de leitura, a gente tem que partir da crítica do que tem. Então, eles partem da crítica da teoria do imperialismo. Né? Ao partir da crítica da teoria do imperialismo, apesar do foco da teoria da dependência ser os países latino-americanos, a interpretação, a abordagem que eles trazem é uma abordagem que ajuda a ter um olhar global sobre a realidade capitalista. Mas é um olhar global. Por que é um olhar global? Porque é uma análise concreta do capitalismo, mas que integra a América Latina. Então, é basicamente o quê? A mudança na chave faz com que eles pensem criticamente as teorias do norte global, que produzidas para interpretar o capitalismo global. E qual que é a principal crítica? Olha, eles apresentam uma abordagem global do mundo contemporâneo, mas desconsideram o papel da América Latina, por exemplo, das regiões periféricas, do sul global. A teoria da dependência ela faz isso, ela inverte isso. Ela, a partir da América Latina, vai entender o mundo contemporâneo, né, globalmente, mas sem desconsiderar, enfim, o sul global, mas também o próprio norte global. Então, esse é o grande valor teórico, científico que essa teoria traz. Tanto é que depois vai colaborar com a perspectiva da teoria do sistema mundo, cujo principal representante é o Emmanuel Wallenstein, mas a gente nunca pode desconsiderar o papel importante do Teotônio dos Santos nessa produção. Bem, subdesenvolvimento. Subdesenvolvimento, então, passa a ser entendido pelos autores da teoria da dependência não como estrutura atrasada, como estrutura não capitalista, mas esses autores eles passam a entender o subdesenvolvimento como produto da própria expansão capitalista. Entende? Produto da própria expansão capitalista. Só um minutinho. E nesse sentido é aí que está a diferença. Porque se você considera como uma estrutura atrasada, significa que ela precisa ser modernizada. Então você trabalha com a chave de que o subdesenvolvido pode ser desenvolvido. Se você trabalha com a ideia de não capitalista, você coloca ela à parte para fora do que é esse sistema global. Mas ela faz parte do sistema global. Entende? E se ela faz parte do sistema global, ela é produto da própria expansão do capitalismo. Então, o subdesenvolvimento, mais concretamente, os estados-nações subdesenvolvidos, mais concretamente, os países latino-americanos, eles têm um papel importante na consolidação e manutenção da lógica do capitalismo. E, gente, qual que é a lógica do capitalismo? Vocês já devem ter estudado isso em outras disciplinas. O capitalismo consiste em acumulação, competição e acumulação. É concentração de valores. Isso seja no micro contexto ou no macro contexto. Enfim, no micro contexto, enfim, nos contextos nacionais, você vai ter regiões que exploram outras regiões, e no contexto global, região que explora outra região. Concretamente, o norte global explorando o sul global.
concretamente, o Portugal explorando o Brasil historicamente, a Espanha explorando a América Andina historicamente. Mais contemporaneamente, os Estados Unidos explorando a América Latina. Ou seja, essa lógica, né, do subdesenvolvimento é uma lógica que garante, inclusive, a manutenção da perspectiva da concentração de valor. Eu sempre trago o exemplo da balança comercial. Porque o exemplo da balança comercial é concreto para entender isso. Nós somos, no início do século XXI, no início do século XXI, uma região do mundo que ainda exporta produtos primários. Os autores economistas, né, ou os técnicos do governo federal em geral, sempre usam, né, um termo mais bonito. Né, a balança comercial é o seu equilíbrio garantido pelo commodities. Né? O que é commodities? É predominantemente produto primário. Aqui no Centro-Oeste, o que é commodities? Né? Enfim, a monocultura, soja, por exemplo, né? Cana-de-açúcar. Né? O que a Colômbia exporta para o mundo? Café. Entende? Então, olha só, gente. 1500, o Brasil é descoberto, começa a exportar madeira, depois tem o ciclo do ouro, o ciclo do café. É tudo o quê? Produtos primários. 2020, o que nós exportamos para o mundo? Soja. Veja bem, né? A gente vende avião, vende avião, né? Vende meia dúzia de avião por ano. Né? O que garante o equilíbrio da balança comercial brasileira ainda são os produtos primários. Né? E o que isso significa? Eu sempre trago o exemplo do café. Né? O café é uma coisa que a gente gosta muito, inclusive estou tomando o meu aqui, está meio frio já. O café, a Colômbia é considerado um país do café, né? O Brasil também faz muito café. Colômbia é a maior exportadora de café in natura do mundo, é uma das maiores, porque temos que conferir isso, porque isso às vezes varia um pouco, né, de período por período. Mas historicamente, né, Colômbia, uma das grandes exportadoras de café. Se talvez nesse momento não seja a maior do mundo, é uma das maiores. Mas quem é o maior exportador de café do mundo em termos de rentabilidade, ou seja, de ganho em termos de valor? Não é a Colômbia, é a Alemanha. Uai, mas por que a Alemanha? Porque a Alemanha ela compra os produtos in natura e ela industrializa. Essa mesma perspectiva nós não temos, não somos capazes de fazer aqui na América Latina, por conta da, da dependência estar implícita na própria estrutura. Olha, a gente pode voltar lá no Florestan Fernandes, lembra do módulo 1? O Florestan explicando, né, como que a nossa lógica de dependência interna enraizada internamente, né, principalmente em consideração à presença das indústrias, né, dos setores internacionais na economia brasileira, que chegam, dominam a economia e depois acabam controlando a política. Né? Então, esse é um elemento importante para entender isso. Então, o que é a dependência? Essa dependência não é algo externo somente, é algo que faz parte da própria estrutura. Né? Os autores vão dizer o seguinte, daí aqui é conceituando, tá? Para a gente entender essa realidade, os autores estão conceituando sociologicamente. Então, primeira coisa, dependência tem a ver com uma situação condicionante. Ou seja, por que ela é estrutural? Porque ela compõe o modo de ser global do capitalismo, que consiste em concentração de valor. Significa o seguinte, gente, não dá para ter o mundo inteiro capitalista desenvolvido, porque se o mundo inteiro for capitalista desenvolvido, quem que, enfim, é impossível, porque para você ter um país desenvolvido, você precisa ter um país não subdesenvolvido. Por quê? Porque daí o país desenvolvido tem condições estruturais de explorar o subdesenvolvido. Para você ter rico no Brasil, você tem que ter pobre. Então eu sempre falo, pessoal, nós somos mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Nós temos 280 mil milionários no Brasil. Uai, 280 mil milionários. O que tem errado nisso? Para o capitalismo não tem nada errado. É assim que funciona. Para você ter
os 280 mil milionários, eles precisam de muita gente para explorar. Porque qual que é a essência da riqueza? É o trabalho. Então as pessoas enriquecem explorando outras pessoas. Os países enriquecem explorando outros países. Mas por que que isso é possível? Porque você tem uma estrutura que garante isso. E que muitas vezes as pessoas não entendem. No final de semana, eu acabei entrando num embate bem complicado, né, no grupo de WhatsApp dos pais do CEMEI, onde minha filha estuda. Porque o CEMEI está parado, né? Na semana passada foi decidido que voltariam às aulas e nós pais somos contra a volta das aulas presenciais sem, é, sem a vacina. Vejam bem, na quinta-feira, o Jornal Popular noticiava duas notícias importantes. Primeiro, Conselho de Educação determina a volta do ensino presencial. Essa era a primeira notícia. Qual que era a outra notícia? Logo em seguida, numa outra página do jornal. A Assembleia Legislativa decide que só voltará às atividades presenciais depois da vacina. Uai, mas muitos pais não entendem isso, porque o que está acontecendo? Muitos pais estão indo trabalhar, eu trabalho home office, então eu me viro. Minha esposa trabalha home office, ela se vira com a minha filha aqui. A gente dá aula para ela, a gente, né, acompanha ela. Agora, tem um monte de pai do CMEI que tem que trabalhar, pegar o busão lotado, correr risco, botar a vida em risco. Então, muitos deles estão loucos para que o CMEI volte. Por quê? Porque não tem onde deixar os filhos mais. Já são, enfim, quase um ano de pandemia. Ou seja, é uma questão estrutural que vai nos condicionando para uma lógica de aceitabilidade da dependência, de aceitabilidade dessa condição de precariedade. Então, a condição de precariedade das pessoas, mas também dos países. Por que, que a Colômbia ainda se sujeita a produzir, a exportar produto in natura? Porque tem uma estrutura interna de dependência, né? Uma dependência que é estrutural na Colômbia, assim como é no Brasil e outros países da América Latina, que impossibilitam que a Colômbia se torne um país que, ao invés de vender café in natura, vai industrializar o café para depois vender. Né? E são vários fatores. O primeiro é que ela teria que competir com a Alemanha. E a Alemanha está 1000 anos à luz à frente dela em termos de tecnologia, por exemplo, de uma máquina de café, de uma cápsula de café, de um café solúvel e de todos os outros produtos derivados do café, como perfume de café, essência de café, não sei o que de café. Então percebe que daí, enfim, ela vai entrar numa disputa que ela já começa perdendo. É que nem colocar, enfim, o São Paulo para jogar com o Flamengo, vai dar goleada. Entende? Brincadeira agora, tá, gente? Agora foi só uma brincadeira futebolística. Não levem a sério. Mas enfim. Então, essa situação condicionante né, é o que vai garantir essa estrutura e o papel fundamental da América Latina na continuidade do desenvolvimento do capitalismo no norte global. Então, ele vai falar em relação de interdependência que assume forma de dependência. Por que relação de interdependência que assume forma de dependência? No sentido de que, né, aquilo que eu falei para vocês, né, as relações comerciais, por exemplo, estabelecidos entre os países da América Latina e o Norte global, impedem que esses países né, desenvolvam uma indústria de massa que garanta o seu desenvolvimento. Vou dar um exemplo concreto que eu vivenciei isso na minha adolescência, infância, adolescência e início da juventude. Desde 29, quando Washington Luiz né, ganhou a eleição dizendo governar é construir estradas, que você tem, enfim, a chegada no Brasil da indústria automobilística internacional, norte-americana e europeia. Vamos focar aqui na norte-americana, Ford e Chevrolet. Né? Por que Ford e Chevrolet? Porque essa indústria norte-americana ela também ocupou boa parte da questão do automóvel de passeio, mas ela teve um foco importante na questão do transporte de cargas. E nós mudamos a lógica de transporte de carga no Brasil do ferroviário para o rodoviário, do trem para o caminhão. Quem são esses caminhões?
Esses caminhões são caminhões da Ford, da Chevrolet. Claro, tem também da Volkswagen, né? Nem sei se tem da Fiat, porque a Fiat focou mais no carro de passeio, né? Então você teve, enfim, uma avalanche de indústrias internacionais e de, né, enfim, é, de automóveis e caminhões. Para vocês terem uma ideia, no início do século XX, a cidade de Manaus ela era muito mais desenvolvida do que ela é hoje no início do século XXI. No início do século XX, a cidade de Manaus tinha uma estrutura férrea de transporte coletivo e de cargas que foi se, enfim, definhando nos últimos 100 anos e que não existe mais hoje. Nós tínhamos uma estrada de ferro que saía de Anápolis e ia parar no Porto de Santos. Quando eu comecei a estudar, eu sou do interior de São Paulo. O primeiro ano de estudo eu comecei em 97. Eu ia para a minha universidade, que era longe da minha cidade. Então, quando eu ia visitar meus pais, eu ia de trem. Isso durou 8 meses, depois acabou. Mas era uma viagem terrível, porque o trem já estava todo deteriorado, ele era perigoso do ponto de vista não só da estrutura, mas de assaltos. Mas ele era barato e eu era estudante, então eu ia por ele porque era a única maneira de ir para casa ou pegar carona na estrada. Então, você teve o quê? Você teve um governo, né, lá em 1929, nos anos 20, né, que, enfim, né, produz uma política que favorece o quê? Favoreceu o Brasil? Não, favoreceu os Estados Unidos, favoreceu a Itália, está favorecendo hoje a indústria japonesa, coreana, né? Até a indústria chinesa já está com carro aqui no Brasil. Concretamente, além disso, além de dificultar nosso desenvolvimento, porque o transporte de carga por trem ele é muito mais sustentável do que o transporte de carga por caminhão, né? Mas além disso, você não possibilitou que o Brasil, por exemplo, desenvolvesse uma indústria automobilística. E por que eu estou falando que eu vivenciei isso na infância, adolescência e juventude? Porque na minha época de menino, a gente ainda tinha no Brasil a Gurgel. Era uma empresa brasileira lá do sul que produzia carro. Eu lembro até hoje, meus parentes, que são pobres, que viviam num bairro pobre, né, de uma cidade, enfim, da grande São Paulo, tirando sarro de quem comprava carro da Gurgel, porque o carro da Gurgel parecia um carrinho de brinquedo. Parecia aqueles carrinhos de fricção, né, que a gente tinha quando era criança. Por quê? Porque não havia tecnologia. O que aconteceu? A Gurgel faliu, não conseguiu concorrer com o Fiat, com a Volkswagen, enfim, com as outras empresas. Então, esse é um exemplo concreto que eu sempre trago para dizer como a nossa dependência é condicionada, né, estruturalmente. Os países dominantes eles têm capacidade de expansão e os países dominados só conseguem expandir como um impulso ou reflexo desses países dominantes. Então, por exemplo, início do século XX, nós poderíamos ter continuado a investir na indústria férrea. Nós investimos aonde? Nas estradas. A gente desenvolveu, aumentaram as estradas, hoje inclusive tem estradas com pedágio aqui em Goiás, isso é algo recente. Não é? Você tem estradas importantes como a Highway lá em Porto Alegre, como a Washington Luiz e a Bandeirantes em São Paulo, não é? E como as BRs pelo Brasil, teve desenvolvimento, mas foi como reflexo, enfim, do desenvolvimento dos países do norte global e não foi a partir dos interesses específicos do sul global. Então, quando você vai para a Europa, eles têm uma indústria férrea de transporte de pessoas para o turismo, por exemplo, e de transporte de carga sem precedentes no mundo. Não é? Você, enfim, cidades como Paris, Roma, Londres, Berlim, você consegue ir para qualquer lugar da cidade de metrô. Vai para Brasília para você ver, você consegue andar um pouquinho de metrô. Né? O metrô mais desenvolvido no Brasil é, acho que de São Paulo ou Buenos Aires, que também é insuficiente para Buenos Aires, é insuficiente para São Paulo. Né? Ou seja, você tem um atraso que é permanente e integrante do próprio sistema global. É isso que ele quer trazer. Né? Essa dependência passa por essa lógica. Ou seja, a manutenção das relações de interdependência com o norte global
vão garantir a manutenção do atraso? Bem, em princípio, né, seriam essas considerações que eu queria fazer hoje. Eu vou parar por aqui, né? Porque, enfim, na verdade, eu vou trazer mais, eu vou trazer, eu vou trazer mais esses dois slides aqui para a gente fechar. Elementos da dependência, países dominantes, né? Predomínio da tecnologia, né? Essas coisas eu já falei, por isso que eu já estou trazendo agora rapidamente no final. Você tem o predomínio da tecnologia, o predomínio da relação comercial, né? O predomínio do capital, o predomínio sociopolítico de dominação. Então eu trouxe exemplos de tudo isso, né? Da tecnologia, da balança comercial, né? Capacidade de imposição, né? De impor as condições de exploração, de extração de valor. Não é porque a Colômbia, então, voltando, exporta café in natura e a Alemanha industrializa esse café. Porque se a Colômbia tentar industrializar café, ela vai entrar numa competição com a Alemanha, que é uma competição desigual. Então, provavelmente, a indústria do café na Colômbia vai quebrar. Né? Por quê? Porque nós também não temos um mercado interno que seja capaz de absorver essa industrialização. Nem mesmo condições de ter, por exemplo, uma União Europeia, como a gente tentou com o Mercosul. Até mesmo o Mercosul, enfim, ele é frágil no Brasil, na América Latina. Né? Tem agora essa tentativa de relação entre o Mercosul e a União Europeia, né? Mas é subjugamento essa lógica. Como foi a tentativa da ALCA, que era de livre comércio das Américas, que ia, enfim, tornar livre todas as fronteiras comerciais entre Estados Unidos e América Latina. Né? Essa lógica é baseada naquilo que eu já tinha falado para vocês do capitalismo global, na divisão internacional do trabalho. Ou seja, o crescimento aqui nosso é controlado, né, internamente por um interesse externo. Então essa desigualdade é combinada. Eu falei para vocês, não dá para ter capitalismo desenvolvido no mundo inteiro. Não dá para ter os Estados Unidos desenvolvido enfim, a Coreia do Norte desenvolvido. Tanto é que nós estamos vivendo uma crise agora porque a China tem se desenvolvido rapidamente. E isso tem colocado em crise os Estados Unidos. Então, esse é um reflexo, inclusive, da teoria da dependência para explicar, né, que esse crescimento ele é sempre controlado e essa desigualdade é sempre combinada. Quando um país como a China começa a crescer, a se desenvolver, ela coloca em risco, por exemplo, países como os Estados Unidos. Olha, tem pesquisas que mostram que se todo mundo fosse consumir a quantidade de petróleo que os Estados Unidos consomem hoje, o petróleo acabaria em poucas semanas. Não há estrutura ecológica que possibilite também esse desenvolvimento global. Mas, principalmente, a impossibilidade passa pela questão do valor. Ou seja, para você ter riqueza, você precisa acumular riqueza. Para você acumular riqueza, você precisa explorar de alguém. E como que você vai explorar, né, de um país que é também desenvolvido? Não é possível. Então, essa lógica se mantém. Né? Ou seja, lógica do capital, da acumulação e da concentração. O crescimento é baseado na exploração de países dominantes sobre os países dominados. Né? Os países latino-americanos, né, eles são um complemento necessário do sistema capitalista. Então esse é o grande ensinamento, um dos grandes ensinamentos trazidos pela teoria da dependência. Tá certo? Bem, eu vou encerrar por aqui. Nós vamos dar sequência a esse debate na próxima semana. E eu vou, enfim, interromper a gravação para vocês ficarem mais à vontade para fazerem questões, comentários, tirarem dúvidas.